A paz do Senhor, meu irmão, mando uma saudação também para todos os irmãos que constantemente estão acompanhando meus vídeos, assistindo, ouvindo as palavras do Senhor anunciadas por mim através desse meu canal. Um abraço para todos, saudação. O tema de hoje é a santificação e a vinda de Jesus. Estamos vivendo nos dias que antecedem a vinda de Jesus, ou melhor, estamos vivendo no momento iminente para a vinda de Jesus. Qualquer momento, creio eu, pelos sinais que têm acontecido e pelo que o Senhor tem se manifestado no meio do seu povo, Jesus está tirando a sua igreja a qualquer hora. Porque o que tem de se cumprir para o arrebatamento da igreja, cremos que está cumprido. Eu não tenho dúvida. E precisamos estar preparados para a nossa meditação, para poder falar sobre esse tema. Passo a ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23, que diz o seguinte: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Muitos crentes estão levando uma vida no Evangelho de brincadeira. Estão pensando que com título de crente, ou como é moda hoje, evangélico, Jesus se encarrega de arrebatá-lo no dia de sua vinda. Outros acham, porque cantam bem, possuem dons, outros são obreiros, pastores, evangelistas, bispos e etc. acham que essas coisas são capazes de eles serem arrebatados por Jesus no dia de sua vinda. Nada disso é passaporte para o arrebatamento da igreja. Nada dessas coisas são passaporte para o crente ser arrebatado. Todas essas coisas são importantes na igreja, para o uso do cristão, para o bem da obra do Senhor, mas para o arrebatamento do cristão, negativo. Negativo. Deus manda em várias partes das Escrituras Sagradas o cristão se santificar. A palavra santo se encontra em toda a Bíblia 500 vezes. Santificação 12 vezes. Em toda a Bíblia, a palavra santificação 12 vezes. Repito, e santo 500 vezes. Por que 500 vezes? É uma doutrina, eu não digo 100% bíblica, mas eu já digo 500 vezes bíblicas. Essa doutrina. Por que Deus exige santificação minha e tua? Porque Ele manda eu ser santo e você ser santo.
Porque ele é o primeiro santo, é ele. O que quer dizer a palavra santo? Separado do pecado. E santificação são processos para a santificação. É um processo para o cristão chegar ao nível que Deus quer que ele fique, em termos de santidade. A santificação é progressiva. Aleluia. Diz a Bíblia que o Espírito Santo, ele é chamado, considerado pela Bíblia, por Deus, como o Espírito de santificação. O próprio Espírito Santo, ele é considerado, chamado, tratado pela Bíblia, ou na Bíblia, de Espírito de santificação. Vamos ler Romanos, capítulo 1, e versículo 4. Veja, escute lá. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Romanos 1, 4. O Espírito Santo é chamado de Espírito de santificação. Por quê? Porque é ele que opera a santificação na minha vida. É ele que opera a santificação na tua vida desde que eu dê lugar. Desde que você dê lugar para ele operar a santificação em nossas vidas. Aleluia. O Espírito de santificação. Deus quer nos santificar mais e mais. Tem um versículo em Apocalipse, já no final de Apocalipse, que diz: quem for santo, se santifique mais ainda. Porque o processo da santificação não tem fim. É infinito. Quanto mais você se santifica, mais existe terreno para você andar. Para se santificar mais ainda. Quem for santo, se santifique. Essa é a vontade de Deus, a ordem de Deus. É o que Deus pede de mim, exige de mim e exige de você. Porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Isso aí é porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e isso só vai ser levado por ele quem viver na santificação. Não é apenas porque é crente, ou apenas porque é o evangélico. Jesus levará ele, arrebatará ele para o céu. Não. De maneira nenhuma. Deus exige a santificação na minha vida, na tua vida, para poder nós sermos arrebatados. Porque no dia do arrebatamento da igreja, só será levado aqueles que pertencerem inteiramente a Jesus. Que for unicamente dele. Escute essa. Só será levado, arrebatado no arrebatamento da igreja por Jesus, o crente que pertencer inteiramente a Jesus, que foi inteiramente dele. 1 Coríntios, escute lá. 1 Coríntios 15, 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Não é os que são evangélicos. Não é os que são crentes. Não é os que são cristãos. Não é os que são evangelistas. Não é os que são membros da igreja. Não é os que são pastores, bispos, diáconos, auxiliares, profetas, mestres, professor, cantor, compositor, maestros. Nada dessas coisas.
Depois os que são de Cristo, exclusivamente dele. Quer ser arrebatado para o céu por Jesus na sua vinda? Passe a pertencer inteiramente a ele. Procure a santificação. Sem a santificação, ninguém será levado. Aleluia. Deus quer que sigamos a santificação. 1 de Pedro 1, 15 a 16. Eu vou ler. Veja como é que diz. É um versículo bem conhecido pela massa evangélica, mas eu vou ler. Diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, que foi Jesus, quem nos chamou, sede vós também santo em toda vossa maneira de viver. Ser santo, para chegar ao ponto de santidade, tem que seguir primeiro a santificação. Sem a santificação na minha vida, eu não chego ao ponto de santidade. Não sou considerado como santo. Versículo 16. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Deus dizendo, mandando eu ser santo, porque ele é santo. Mas aqui não é só porque ele é santo, não. Ele manda eu ser santo porque ele é santo, é justo. Porque só entra lá, no céu, no arrebatamento, quem é santo. Quem for santo. Santo é separado do pecado. Separação completa do pecado. Você está separado do pecado? Você é santo? Não santo na estatística, na fachada. Santo na prática, na realidade. Você é santo? Você é santa, minha irmã? Estás separada do pecado? Estás separado do pecado, meu irmão? Estás acompanhando, andando na santificação? O tema de nossa mensagem é este: a santificação e a vinda de Jesus. Jesus está tirando da igreja. Não se descuidem. Em Romanos 6, versículo 19, diz assim: Deus é muito amoroso, mas também muito justiceiro. Romanos 6, 19 e 22. Como homem, pela fraqueza do vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. A santificação é com Deus. É o que Ele mais exige de mim e de você. A santificação. Sabe por que Ele exige a santificação? Porque Ele ama a mim e ama você. Para no arrebatamento nós não ficar. Por isso que Ele exige a santificação. Que só vai ser arrebatado quem for santo. Quem viver na santificação. Quem pertencer inteiramente a Jesus. Não é apenas porque sou crente, tenho um cartão de membro. Vou para a igreja todo domingo.
Nada disso influi. Tudo isso é importante, precisamos de se congregar. É a vida, é a santificação. É a vida moldada na palavra de Deus. São poucos que irão ser arrebatados agora. São poucos. Porque a grande parte dos cristãos não quer obedecer a palavra. Quer levar um cristianismo de brincadeira. Semana estava ouvindo na internet uma mulher dizendo: você não me conhece não, mas eu sou fulana de tal, sou pastora, sou casada com outra pastora. Veja que imundície. Veja que pecado triste. Sou casada com outra pastora. A nossa igreja é uma igreja poderosa. Está vendo a situação? Você pode ser pastora 100 vezes. Primeiro, a Bíblia não manda a mulher ser pastora. É antibíblico. Segundo, você está em pecado. Está vivendo em pecado perigoso. Pode ser pastora, ter o título, dirigir qualquer igreja, mas se não deixar o pecado, não será levada para o céu. Você e qualquer um. Não adianta. Dizer que é pastor em pecado, dizer que é pastora em pecado, dirigir igrejas grandes, não adianta. Isso engana Deus. Isso aí não engana Deus, não. Não tiver na vida de santidade, fica. Vai para o inferno. Não adianta. Existe a igreja de Satanás, do diabo também. A coisa está séria, irmão. Essa já é clara, que é do diabo mesmo. É com a santificação que seremos levados. Romanos 6, 22. Vamos ver como é que diz. Mas agora, libertado do pecado e feito servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Mas para os que vivem na santificação. Não é para aqueles que estão amigados, casados com um homem, casado com outro homem. Isso não é santificação, não. Isso é pecado. Não é para aquela mulher que está casada com outra mulher. Não é santificação, não. É pecado. A vida eterna é para os santificados. Para aqueles que têm abandonado o pecado. Aleluia. No começo do mundo, Deus não fez dois homens e ajuntou os dois homens para morar, não. Mulher e marido, não. Também não fez duas mulheres somente, nem juntou as duas. Fez um homem e uma mulher e juntou os dois. Fora disso, é pecado, é inferno. É criação do inimigo, do diabo. A santificação e a vinda de Jesus. Aleluia. Primeira Timóteo 2,15. Vamos ver como é que diz. 1 Timóteo 2,15. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, no amor e na santificação.
A santificação tem que acompanhar o cristão para aqueles que desejam morar no céu. Para aqueles que desejam ser arrebatados no dia da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja. Tem que levar uma vida de santificação. Aleluia. Deus não engana ninguém. O homem quem se engana com Deus. A Bíblia, que é a palavra de Deus, não engana ninguém. O homem quem se engana com ela. Em canto algum das Escrituras, você encontra Deus mandando, a Bíblia mandando, Deus mandando, através da sua palavra escrita, um homem se casar com outro e uma mulher casar-se com outra. O Papa liberou. Porque é o primeiro pecador. É o primeiro errado, primeiro em pecado. Ele liberou. Porque santificação na vida dele não existe. Quem consente o pecado, ama o pecado, é pecador também. Possui a mesma qualidade. Aleluia. Digo essas palavras, não é porque eu tenho me tornado inimigo daqueles que vivem nessas práticas negativas. Não, sou amigo de todos. Sou amigo de todos. Chegando na minha casa, bem recebido, senta à mesa comigo, toma café, almoça, janta, tudo mais. Agora, tenho que falar a verdade, que na vida espiritual ele está errado. Está em pecado. Pessoalmente, amo, respeito, considero. Espiritualmente é diferente. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Aqui está dizendo que Deus, o Deus de paz, nos santifica. O apóstolo, pelo Espírito Santo, está dizendo: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Mas para ele me santificar, eu preciso fazer a minha parte. Para ele me santificar, eu preciso procurar se afastar do pecado, da imundícia espiritual. Para ele santificar você, meu irmão, você precisa se esforçar para fugir da imundícia espiritual, que é o pecado. Deus apenas dá força a nós, para nós se afugentar, fugir do pecado. Ele dá força, dá graça para nós avançar. Mas quem se esforça e quem foge da condição a Deus para ele nos santificar, somos nós. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito deve ser conservado em santificação. Como é que você, meu irmão, você, minha irmã, quer ser levada para o céu no dia da vinda de Jesus, ser arrebatada, sem viver na santificação, vivendo envolvida no pecado, na prostituição, no adultério, no roubo, na mentira, na bebida forte, na calúnia, nas drogas. Na homossexualidade. Você vai ir para o céu. Ir para o céu, ser arrebatado agora, na vinda de Jesus, tem que levar uma vida de santificação. Santificação é se afugentar da imundícia espiritual. É se afugentar do pecado. Fugir do pecado.
levaram a vida, conservaram a vida limpa. O apóstolo João fala em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 3. Veja como é que ele diz. E qualquer que nele tem esta esperança, isso é, morar no céu, ser levado por Jesus na sua vinda, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Procure a pureza espiritual. Purifique-se. Procure a pureza espiritual, assim como ele é puro, limpo. Pureza é limpeza espiritual. O céu é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Alguém diz, Deus ama a todos. Muito bem. Ele ama a todos. Essa mulher que eu já me referi, que era essa pastora, entre aspas, que Deus não deixou nenhuma pastora na igreja dele. Ela disse que, defendendo-se a sua prática miserável de pecado, ela disse, Deus ama a todos. Claro, ele ama a todos, mas aborrece o pecado. Ele ama você, mas aborrece o pecado seu. Ele ama o homem, mas aborrece o pecado. Jesus morreu na cruz, foi para acabar com o pecado do homem. Ele veio desfazer o pecado. Ele ama o homem, mas o pecado não. Pecado leva o homem ao inferno. João 3,8. Quem pratica o pecado é do diabo. Vocês têm pecado. Amigada com outra mulher, casada, tem pecado, perigoso. Casado contra um homem, tem pecado perigoso. Qualquer que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, acabar com o pecado. Ele ama a todos, mas o pecado não. Jesus veio ao mundo foi para acabar com o pecado. Se você quer ser uma serva de Deus, um servo de Deus fiel, abandone o pecado. Aí você terá liberdade para ser um cristão verdadeiro e morar no céu, no arrebatamento da igreja, quando Jesus voltar a buscá-la. Aleluia. Veja o que os escritores hebreus falam pelo Espírito Santo aos hebreus. Lembre-se que o tema da nossa mensagem é este: a santificação e a vinda de Jesus. Veja que o escritor aos hebreus falou: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Em outras palavras, ninguém será levado ao céu. Ninguém será arrebatado sem a santificação. Aleluia. Deus não engana ninguém. Nós é quem se enganamos com Ele. A Bíblia, a sua palavra, não engana ninguém. Nós é quem se enganamos com ela. Porque queremos se defender os nossos pecados, os nossos erros. Mas ela não defende o pecado de ninguém. Aleluia. Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí a chave é a chave mestra. É Hebreu 12:14. Aí você diz, mas como é que eu devo me santificar?
Não sabe? É fácil. Lendo a palavra de Deus, Atos 8, 28, lendo a palavra de Deus, ouvindo a leitura da palavra de Deus nas reuniões evangélicas. Embora que a maioria dos pastores pentecostais, eles alegam e convidam o povo e diz que venha se congregar para sentir a presença do Senhor, com que o crente só sente a presença do Senhor se for na reunião evangélica. A presença de Deus o crente sente em qualquer lugar, desde que se ligue com Deus e pense no céu, em qualquer lugar. No céu é na reunião evangélica. As reuniões evangélicas, o objetivo dela é promover a santificação na vida dos cristãos, ensinar os cristãos, mostrar o caminho, mostrar o erro, santificar, preparar o cristão para o céu. Reuniões evangélicas é para isso. Não é apenas só para sentir a presença do Senhor. Então você quer se santificar? Primeiro se congregue, ouça a palavra de Deus, estude e leia a palavra de Deus na sua Bíblia. Segundo, entre no caminho da oração. Mateus 6 e 16, ou seja, Mateus 6, 6. 1 Tessalonicenses 5, 17, orai sem cessar. Entre no caminho da oração, no caminho do jejum, Mateus 6, 16, no caminho da vigilância. Jesus falou em Mateus 26, 41. 26, 41. Vigiai e orai. Para quem não entende a tentação, vigiar, a vigilância e a oração. E fugir do pecado. Você fazer tudo isso, não fugir do pecado, não faz nada, não resolve nada. Você, crente, você tem que se congregar, ler a palavra, ouvir a palavra, guardar a palavra, levar uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de vigilância, mas tem que fugir do pecado. Você tem que fugir do pecado. Colossenses 3, 5. Tem que fugir do pecado. Como José, filho de Jacó, no Egito, fugiu da presença, das garras da mulher de Potifar. Que não foi fraqueza, não. Foi obediência a Deus, temor a Deus, para não pecar contra Deus, para não ser lançado do inferno. Aleluia. Graças a Deus. Meu irmão em Cristo, você que está ouvindo esta mensagem, decore o tema: a santificação e a vinda de Jesus. Sem a santificação, nem você, nem eu, nem crente nenhum será arrebatado na vinda de Jesus. Amém.